Olá pessoal, hoje nós vamos falar a respeito do budismo, sua origem, filosofia e vertentes. Mas antes eu peço que você já deixe o seu like e se inscreva no canal para ajudar o nosso projeto. E sem enrolação, vamos começar! O budismo é uma religião que se baseia nas escrituras e ensinamentos deixados por Siddhartha Gautama, também conhecido como Buda. Porém, é preciso deixar uma coisa bem clara. A palavra Buda não é um nome, e sim um título dado a todos aqueles que alcançam o estado búdico, ou seja, um estado de plenitude absoluto ou nirvana. O ano era 563 a.C. e no dia 8 de abril nascia Siddhartha Gautama, filho do rei Suddhodana, na cidade de Klapavastu, onde hoje é o Nepal. Diz a tradição que sua mãe sonhou, um dia antes do parto, que um elefante branco adentrava seu ventre, o que para os sacerdotes da época simbolizava a vinda de um homem importante, que poderia ser um grande rei ou sábio espiritual. Infelizmente, sua mãe faleceu no parto. Após o nascimento, no dia de seu batismo, os sacerdotes disseram ao rei que seu filho permanecesse dentro do palácio, e assim ele reinaria sobre o mundo. E foi o que aconteceu durante os primeiros anos de sua juventude. Siddhartha era um príncipe e tinha tudo o que precisava ao seu alcance: dinheiro, bens, comida e todo tipo de prosperidades e mordomia. Ele casou, teve um filho chamado Raula e viveu dentro dos muros do palácio por algum tempo. Sua família tentava isolá-lo de todo o exterior, porém Siddhartha mantinha-se intrigado, reflexivo e tendia ao pensamento filosófico a respeito da vida. Até que, devido a alguns acontecimentos, aos seus 29 anos de idade, ele decide sair para fora do muro do palácio e conhecer o que havia do outro lado. Porém, naquela época a Índia vivia em extrema pobreza e, com exceção dos palácios e nobres, a população vivia na miséria. Em seu caminho, além dos muros, Siddhartha encontraria 4 diferentes pessoas que mudariam sua forma de pensar. A primeira delas foi um senhor, um idoso, que andava apoiado em sua bengala e com grande dificuldade. Siddhartha parou, observou aquela cena, percebeu as rugas em sua pele, sua dificuldade no andar e suas roupas em trapo. Para ele, aquilo era uma grande surpresa, pois estava acostumado a uma vida de grande riqueza e prosperidade. Mas então percebeu os efeitos da velhice e seguiu seu caminho. O próximo homem a entrar em seu caminho havia sido infectado por uma terrível doença, que corroía sua carne e deformara sua face. Siddhartha sentiu-se horrorizado com aquela cena, pois nunca havia visto o efeito de uma doença tão devastadora. Então compreendeu sobre a dor e continuou. Ao avançar, ele se depara com um cadáver que estava sendo devorado por lobos e chacais. Ele observa aquela cena e então entende a morte. Por último, Siddhartha encontra um peregrino, homens religiosos que buscam autoconhecimento enquanto percorrem o mundo. Este homem não tinha nada, não tinha bens, roupas novas nem dinheiro, apenas um trapo, uma tigela e um cajado. Porém, ele percebeu que em seu semblante havia uma serenidade e paz que jamais tinha visto, nem mesmo em seu palácio, e com isso ele percebe a possível superação de todos estes males. Após tais encontros, ele volta para seu palácio e entra em profunda reflexão. Passa dias pensando sobre o que viu lá fora e então decide deixar tudo para trás. Ele raspa o cabelo, abandona seus bens, riquezas, amigos e família e parte pela Índia em busca de conhecimento. Inicialmente, ele buscou conhecimento com os mais influentes religiosos da época.
Estudou sobre todas as religiões conhecidas, mas ainda assim não se sentia completo e não havia encontrado a resposta pela qual procurava. Até que decidiu partir sozinho, numa caminhada contemplativa em busca de respostas por sua conta. Então, chegou a um lugar onde havia uma figueira, a árvore onde ele se sentou e iniciou um processo meditativo interno durante 49 dias. Neste momento, ele foi tentado internamente por demônios, mas não caiu em nenhum de seus truques, até que chegou ao seu estado de iluminação consciencial, e assim decidiu que não só buscava aquilo para si, mas também para propagar conhecimento para que outras pessoas pudessem alcançar aquele estado de plenitude. Assim, Siddhartha sai pela Índia disseminando seus conhecimentos e ensinamentos, para que pessoas pudessem alcançar o estado em que ele havia chegado, até que no dia 15 de fevereiro do ano de 483 a.C., aos 80 anos, ele toma seu último banho no rio Kaktan, parte para o bosque Kishnagar, onde, de forma tranquila e serena, ele morre. Esta é a história de Siddhartha Gautama, o homem que disseminou os ensinamentos nos quais se baseiam a religião budista. Um ano após sua morte, monges do norte da Índia seguiram por toda a região levando seus ensinamentos. No século III a.C., um imperador indiano chamado Asoka, da dinastia Maurya, ajudou a levar o budismo para diversas regiões da Índia e fora dela, construindo vários monumentos e monastérios. No ano de 150 d.C., o comércio intenso entre Índia e China acabou levando alguns monges indianos para a China, o que levou à disseminação do budismo, que se tornou a principal religião do país, e hoje ainda é praticado nos mesmos países e em muitos outros por todo o mundo. Agora nós vamos conhecer um pouco sobre a filosofia budista e no que ela acredita. O budista acredita que este mundo em que vivemos é uma ilusão conhecida como o sonho de Maya, onde nós escolhemos viver esta vida, neste momento, da forma que queremos. Mas tudo isso e o sofrimento que a envolve não passa de uma ilusão. Assim como num sonho lúcido, onde você se vê aflito naquele momento, mas ao acordar percebe que nada existia. Dentro desta ilusão, nós vivemos num eterno ciclo de reencarnações e sofrimentos, controlados pelo karma, onde a escolha de uma vida passada refletirá na próxima de forma a nos prender neste eterno vai e vem de sofrimentos. Para o budista, existem 4 grandes máximas. A primeira delas é: a vida é sofrimento. Este sofrimento nos leva à morte e a uma nova vida. A segunda é: o sofrimento é causado pelos 3 venenos mentais: a ira, a cobiça e a ganância. A terceira é: o sofrimento pode acabar e o equilíbrio ser restabelecido. E a quarta: os ensinamentos de Buda nos levam ao caminho do meio, do equilíbrio, que é onde ocorre a libertação do sofrimento. Buda nos mostra os caminhos para se alcançar a este estado de plenitude onde o sofrimento já não nos alcança, e assim conseguimos sair do ciclo de reencarnação e despertar desta vida ilusória. Agora falaremos um pouco das diferentes vertentes do budismo. Após a morte de Siddhartha Gautama, seus seguidores difundiram seus ensinamentos por diversos povos e em diferentes regiões. Estes povos interpretaram tais conhecimentos à sua maneira, gerando assim algumas variantes do budismo. Mas antes de conhecer as variantes, vamos falar um pouco sobre a Yana. Yana pode ser entendido como veículo ou caminho. Para eles, existem 3 principais caminhos para se chegar ao objetivo final, que é o despertar da consciência.
O primeiro deles é o Sravaka, que é uma palavra que pode ser traduzida como ouvinte, aquele que segue os ensinamentos de Buda, aquele que ouve e segue Buda. Seu objetivo é alcançar a iluminação na vida atual, o mais rápido que puder e de forma individual, como os monges de um monastério que procuram a sua iluminação. A segunda delas, ou segunda yana, é a Pratyeka-Buddhayana, que significa literalmente Buda solitário. É aquele que já acumulou conhecimentos de vidas passadas e nesta vida busca sua iluminação na solitude, sem necessidade de um orientador, como andarilhos e peregrinos espirituais. A terceira, ou terceiro caminho, é o Buddhasvatthayana. É uma composta das palavras Budi, que significa despertar, e Stva, que significa ser. Este caminho é o do ser que busca um despertar completo. Ele renuncia a seu despertar individual e permanece no ciclo de reencarnações até alcançar conhecimento suficiente para levar outras pessoas a seu despertar. Ele busca despertar a si e a todos. Além desses yanas, ou caminhos e veículos, nós temos as diferentes vertentes interpretativas dos ensinamentos de Gautama. E hoje, agora, nós vamos falar dos 3 principais. O primeiro deles é o Theravada, ou Hinayana, também conhecido como Dharma dos veículos. Esta vertente dá ênfase ao caminho de iluminação individual, como o Sravaka e o Pratyeka-Buddhayana, baseado nas escrituras na língua Pali. Mahayana é o segundo. Esta vertente tem principal apreço pelos ensinamentos de completa iluminação, o Bodhisattvayana, levando não só a si, como também a outros ao caminho do despertar. Estudam também a língua Pali, porém como forma introdutória, tendo mais apreço as escrituras em sânscrito. E o terceiro é o Vajrayana, ou Mahayana esotérico, um desdobramento da vertente Mahayana, porém com influências hinduístas. Eles preconizam práticas secretas e ocultas. E assim vamos chegando ao fim de mais uma pequena gota que formará os nossos oceanos de conhecimento. Agradeço a todos que chegaram até aqui e peço, por favor, que não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal. Até a próxima e um abraço a todos.